Existe uma chance de que esse seja um dos últimos vídeos que você verá sobre isso, porque algumas informações simplesmente não deveriam ser encontradas. E quanto mais perto alguém chega da verdade, mais rápido tudo começa a dar errado. Vídeos somem, pessoas desaparecem, arquivos são apagados e o silêncio toma conta. Então, se em algum momento este conteúdo desaparecer ou minha voz parar de aparecer aqui, considere isso uma resposta, porque o que vamos revelar hoje pode irritar pessoas poderosas demais e talvez eles já estejam observando. Ao longo dos séculos, a humanidade buscou por sinais, nas escrituras sagradas, nas estrelas, nas profecias dos antigos profetas que previram o fim dos tempos. A figura do anticristo sempre foi descrita não como um monstro grotesco que surge das profundezas com chifres e chamas, mas sim como um sedutor, um líder carismático, um solucionador de problemas globais, um homem de intelecto incomparável que uniria a humanidade sob uma falsa promessa de paz, evolução e transcendência tecnológica. Olhe ao seu redor hoje. Quem preenche esses requisitos com precisão quase matemática? Quem é o homem que promete salvar a humanidade da extinção planetária, difundir nossas mentes com a inteligência artificial e nos levar para as estrelas? Seu nome é Elon Musk. Mas por trás do verniz de gênio incompreendido e filantropo excêntrico, ocultam-se conexões perturbadoras que parecem saídas diretamente do livro do Apocalipse. Para compreendermos a magnitude dessa teoria, precisamos retornar no tempo, examinando documentos históricos vazados e publicações literárias que parecem carregar uma precisão profética assustadora. Em 1953, o lendário cientista aeroespacial alemão Wernher von Braun, o pai do programa espacial americano e ex-membro do Partido Nazista, escreveu um livro de ficção científica chamado Project Mars, A Technical Tale. Nas páginas amareladas dessa obra, que você pode conferir em imagens reais da época obtidas em arquivos de bibliotecas militares, von Braun descreve um governo estabelecido em Marte. O líder absoluto desse governo utópico não é chamado de rei ou presidente, mas sim de Elon. Coincidência estatística ou um plano traçado há décadas por sociedades secretas que controlam o destino da nossa civilização? A obsessão de Musk por Marte não é apenas científica, é espiritual. O planeta vermelho, batizado em homenagem ao deus romano da guerra e da destruição, sempre foi associado na astrologia hermética ao caos, à rebelião e à queda de Lúcifer. Ao pregar a colonização de Marte como a única salvação para a humanidade, Musk sutilmente sugere que a criação de Deus, a Terra, é obsoleta, falha e condenada. Ele propõe uma nova Gênesis, onde ele mesmo é o arquiteto do destino humano. Filmagens de arquivos secretos de suas palestras e transmissões da SpaceX revelam uma retórica messiânica, onde a tecnologia substitui a fé e a sobrevivência da espécie depende não do arrependimento espiritual, mas da submissão a um sistema tecnológico interplanetário administrado por suas próprias corporações. Mas a peça central que conecta Elon Musk às profecias bíblicas mais sombrias reside no desenvolvimento da Neuralink. No capítulo 3 do Apocalipse de João, é descrita a infame marca da besta, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender e que seria colocada na testa ou na mão direita das pessoas. Por décadas, teólogos especularam sobre cartões de crédito, códigos de barras ou microchips subdérmicos. No entanto, a Neuralink vai além. Ela propõe uma interface cérebro-computador direta, implantada cirurgicamente no crânio, conectando os neurônios humanos diretamente à grande rede global da inteligência artificial. Jornais antigos e patentes tecnológicas recentes mostram que a fusão entre biologia e silício não é mais ficção científica. É uma realidade iminente que Musk promove ativamente como necessária para evitar que sejamos superados pelas máquinas. Pense nas implicações teológicas e existenciais de tal dispositivo. Se a alma humana está intrinsecamente ligada à nossa consciência
e ao livre-arbítrio dados pelo Criador? O que acontece quando essa consciência é hackeada, monitorada e alterada por um algoritmo centralizado? Ao integrar o cérebro humano à inteligência artificial, a Neuralink cria o cenário perfeito para o controle absoluto profetizado nas Escrituras. A capacidade de comprar, vender, pensar e até mesmo sentir seria inteiramente mediada por um sistema do qual Musk detém as chaves. Documentos vazados de testes em primatas revelam um sofrimento terrível e a desintegração comportamental dos animais que receberam os implantes, detalhes que a grande mídia tentou abafar sob toneladas de comunicados de relações públicas brilhantes. A análise simbólica que envolve a figura de Elon Musk se torna ainda mais perturbadora quando olhamos para a sua estética e suas relações pessoais. Durante o Met Gala de 2022, Musk chocou o mundo ao aparecer vestindo uma armadura de couro vermelho sangue com gravuras detalhadas. Uma análise minuciosa dessa veste revela símbolos ocultistas clássicos, incluindo a cabeça do Baphomet na placa peitoral e inscrições satânicas discretas. Ele não estava apenas vestindo uma fantasia, ele estava performando um ritual público de coroação visual, declarando sutilmente sua lealdade às forças que operam nas sombras da geopolítica e do espetáculo mundial. As fotografias desse evento, que circulam em fóruns de conspiração da internet antiga, mostram um homem que se delicia em zombar abertamente daqueles que conseguem decifrar seus sinais. E depois há Grimes, a musicista ex-parceira de Musk e mãe de seus filhos com nomes cabalísticos e matemáticos complexos. Grimes é conhecida por sua obsessão por magia, inteligência artificial e transhumanismo. Em 2019, meses antes da pandemia global paralisar o planeta, ela postou uma imagem enigmática em sua conta do Instagram, contendo uma série de emojis que pareciam prever com precisão assustadora o surgimento do vírus, a vacinação em massa e a subsequente implementação de tecnologias de identificação digital. Como uma artista pop marginal teria acesso a essas informações cronológicas com tanta antecedência? Ou seria ela a porta-voz de uma elite iniciada que utiliza a arte para programar o subconsciente da população antes da execução de seus planos globais? A aquisição do Twitter, posteriormente rebatizado apenas como X, representa outra etapa crucial na construção deste império tecnocrático. O símbolo X tem sido historicamente associado ao mistério, ao desconhecido, e na tradição esotérica representa a destruição e a reconstrução, o caos necessário para o surgimento de uma nova ordem. Ao transformar a maior praça pública digital do mundo em uma plataforma proprietária sob seu controle absoluto, Musk obteve acesso direto aos padrões de pensamento, opiniões e dados comportamentais de centenas de milhões de seres humanos. Esses dados não são apenas comerciais, eles servem para treinar a Grok, sua própria inteligência artificial generativa, cujo nome remete à compreensão total e absoluta de algo. O X torna-se assim o olho que tudo vê da era moderna, a nova Torre de Babel, que tenta alcançar o divino através do acúmulo infinito de dados. Na escatologia bíblica, o anticristo realiza grandes sinais e prodígios nos céus para enganar até mesmo os escolhidos. Considere a rede Starlink, milhares de satélites artificiais lançados continuamente na órbita abaixo da Terra, formando uma teia geométrica artificial que envolve todo o planeta. À noite, em várias partes do mundo, testemunhas filmaram fileiras de luzes brilhantes cruzando o firmamento em silêncio absoluto. Imagens reais que muitos inicialmente confundiram com frotas de discos voadores ou sinais divinos. Essa constelação artificial de Musk não serve apenas para fornecer internet de alta velocidade. Ela cria uma infraestrutura de monitoramento e controle global sem precedentes. Nenhuma parte da Terra está livre de seu sinal. Ele possui o poder de apagar a internet de nações inteiras com o apertar de um botão, como já demonstrou fazer em zonas de conflito geopolítico. A própria genealogia e o ambiente familiar de Musk carregam mistérios profundos.
anos. Seu avô materno, Joshua Haldeman, era um tecnocrata proeminente no Canadá durante a década de 1930 e 1940, líder de um movimento que defendia a substituição dos governos políticos por um sistema gerido inteiramente por engenheiros e cientistas, uma tecnocracia pura. Haldeman eventualmente fugiu para a África do Sul em busca de isolamento e aventura, realizando expedições aéreas perigosas pelo deserto do Kalahari em busca de cidades perdidas. Esse desejo de redesenhar a sociedade através da engenharia social e da supremacia técnica foi transmitido diretamente a Elon, que agora possui os recursos financeiros e a influência global para transformar a utopia tecnocrática de seu avô em uma ditadura digital global. Se o anticristo é o mestre da falsidade, ele deve se apresentar como o salvador definitivo das crises que ele mesmo ou o sistema que ele representa ajudaram a criar. Ele se posiciona como o defensor da liberdade de expressão, enquanto constrói as ferramentas de censura e vigilância mais avançadas do planeta. Ele alerta publicamente sobre os perigos existenciais da inteligência artificial, chamando-a de vocação do demônio, enquanto secretamente financia e desenvolve suas próprias super-IAs para garantir que ele seja o único a controlá-la. É a dialética hegeliana clássica: criar o problema, o medo da extinção pela IA e pelas mudanças climáticas, para oferecer a única solução possível, a fusão cerebral com a Neuralink e a fuga para Marte. Mergulhando mais fundo nos arquivos vazados de suas patentes e projetos, encontramos o misterioso código WO202060606. Embora registrado pela Microsoft de Bill Gates, este sistema de criptomoeda que utiliza dados de atividade corporal representa o ápice do ecossistema tecnológico do qual Musk é o principal promotor de hardware. O número da patente 060606 é uma assinatura explícita para aqueles que têm olhos para ver. O sistema propõe recompensar os usuários com moedas digitais após a execução de tarefas corporais monitoradas por sensores. Junte isso à infraestrutura de satélites de Starlink, à interface Neuralink e ao exército de robôs humanoides ópticos que a Tesla está desenvolvendo, e você terá a máquina de governança global absoluta pronta para ser ativada. Os robôs óptimos apresentados por Musk com danças performáticas e promessas de servidão doméstica representam a substituição do trabalho humano e a criação de uma força policial mecânica e obediente. Filmagens de arquivo mostram essas máquinas evoluindo de passos desajeitados para movimentos fluidos de manipulação de objetos complexos em poucos anos. O que acontece quando esses soldados sintéticos forem integrados à inteligência artificial central que monitora o planeta? A humanidade se verá encurralada por uma força que não dorme, não sente compaixão e obedece apenas ao comando de seu Criador Supremo. O palco está montado para a maior transferência de poder da história da Terra. Tudo o que Elon Musk toca se transforma em um monopólio de infraestrutura vital. Energia solar, transporte terrestre com a Boring Company e a Tesla, comunicações globais com a Starlink, viagens espaciais com a SpaceX, inteligência artificial com a Xi-AI e biologia humana com a Neuralink. Ele não é apenas um empresário, ele é o arquiteto de uma realidade paralela. O homem que se autodenomina o Imperador de Marte e o Techno King da Tesla brinca com termos imperiais e divinos com uma leveza que esconde sua verdadeira ambição, a soberania absoluta sobre a vida e a morte na Terra e além dela. Muitos se perguntam por que a sociedade aceita essa transição sem resistência significativa. A resposta está no carisma messiânico que Musk projeta. Ele utiliza memes, cultura pop e uma postura de rebelde antissistema para atrair os jovens e os desiludidos. Ele se faz passar por um herói do povo que luta contra o establishment político tradicional, enquanto constrói o sistema de controle definitivo que tornará esse mesmo establishment obsoleto.
Ele é o lobo em pele de cordeiro definitivo, mascarando seus planos de dominação sob piadas na internet e promessas de liberdade interplanetária. Os jornais antigos de épocas de grandes crises mostram que as ditaduras mais terríveis sempre começaram com a aclamação popular de um salvador carismático. A profecia do Apocalipse diz que a besta fará descer fogo do céu à vista dos homens. Aqueles que assistem aos lançamentos monumentais do foguete Starship, o maior veículo espacial já construído pela humanidade, testemunham exatamente isso. Uma coluna de fogo e fumaça que rasga os céus, controlada pela tecnologia de um único homem. A multidão aplaude, maravilhada com o poder tecnológico que testemunha, sem perceber que cada teste bem-sucedido aproxima o dia em que o céu não pertencerá mais a Deus, mas aos satélites e sensores de uma rede artificial impenetrável. Não se engane, a batalha que se desenrola diante de nós não é apenas política, econômica ou tecnológica. Ela é espiritual. Trata-se da definição do que significa ser humano. Seremos seres livres, criados à imagem e semelhança do divino, ou nos tornaremos ciborgues conectados a uma mente colmeia artificial controlada por um imperador tecnológico. A escolha está sendo feita agora, de forma sutil, a cada aplicativo que baixamos, a cada aceitação de novos termos de serviço, a cada olhar de admiração que lançamos para as luzes artificiais que cruzam o nosso céu noturno. À medida que este dossiê se aproxima do fim, o aviso inicial ressoa com ainda mais força. As pegadas digitais e as conexões físicas estão expostas para quem tiver a coragem de olhar além da narrativa oficial. Os documentos históricos, os símbolos ritualísticos em eventos de gala e a cronologia de suas inovações apontam para um destino sombrio. Elon Musk pode ser apenas o rosto público de uma agenda muito maior, ou ele próprio pode ser o arquiteto final do desfecho profético. Proteja sua mente, questione a tecnologia que promete sua salvação e lembre-se, o verdadeiro Salvador nunca exigirá que você entregue sua consciência em troca de conveniência.